Muitos estudantes, na etapa de elaboração do TCC, encontram uma grande dificuldade para fazer a problematização da sua pesquisa, ou seja, para definir o problema de pesquisa. E como resultado disso, podem acabar apresentando um problema muito generalista, ou seja, um problema muito amplo, o que dificulta a investigação e o andamento do seu trabalho. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar o que é o problema de pesquisa e como você definir no seu TCC. Eu sou a professora Joana Barbosa e aqui nas minhas redes sociais eu te ajudo a dominar o seu TCC e conquistar o seu diploma. Então, vamos lá. Vamos já para a minha tela aqui. Hoje nós vamos falar do problema de pesquisa, né? E o que é o problema de pesquisa, tá? Então, o que seria, né? O que seria esse problema de pesquisa? Essa é a primeira pergunta, né, que muitos estudantes fazem, tá? Olha só, a formulação do problema de pesquisa consiste em dizer de maneira clara e objetiva qual a dificuldade que o estudante, né, que você pretende resolver com o trabalho de conclusão de curso, certo? Então, é algo que você observou dentro do seu tema, tá? É uma questão que dá sentido ao projeto, que é responsável por direcionar a produção do seu trabalho, tá? Então, vou colocar aqui, ó, é uma questão norteadora do seu trabalho. Independente se o seu trabalho é um artigo científico, uma monografia, um pré-projeto, tá? Então, você precisa apresentar o seu problema de pesquisa. Em outras palavras, o problema de pesquisa é uma questão específica que você quer investigar dentro do seu tema, certo? E ela vai esclarecer uma dificuldade específica que você pretende resolver por intermédio da pesquisa, tá? Então, olha só, é uma dificuldade específica a ser respondida com a pesquisa, tá? Então, com o andamento da pesquisa ou com a aplicação da pesquisa. É durante a sua pesquisa que você vai resolver esse problema, achar uma solução para esse problema. E a gente vai tornar isso de uma forma mais prática, tá? Para a gente entender. Olha só, então você precisa entender que o problema de pesquisa, ele está diretamente relacionado, né, com o seu tema. Então, o problema deriva-se do tema, de um tema que foi delimitado, tá? Então, a partir da delimitação do tema, é que você vai conseguir definir o problema da sua pesquisa, tá? Então, é preciso você despertar uma curiosidade a respeito desse tema, e aí você vai encontrar dentro dele alguma questão do seu interesse, tá? Que você busca aí uma solução, busca resolver. E olha, o problema de pesquisa, ele não precisa ser um problema onde a solução vai salvar o planeta, vai mudar o mundo, tá? Então, ele pode e ele deve ser, né, estabelecido dentro de uma esfera menor, uma esfera micro. Então, pode ser um problema que você encontra numa determinada comunidade, né, numa determinada lei, na aplicação de uma determinada lei, na aplicação de uma determinada estratégia. A gente vai ver aqui alguns exemplos na prática. Para a gente entender melhor, eu vou te apresentar agora as características, tá? Do problema de pesquisa. Como é que a gente vai formular ele, tá? Então, vamos organizar aqui, ó. Fica mais... Tá, vamos lá agora. As características de um problema de pesquisa, certo? Então, a primeira característica de um problema de pesquisa é que ele deve ser colocado no formato de pergunta, tá? Então, deve ser apresentado como uma pergunta. Então, ele vai vir na forma interrogativa, certo? Essa é a primeira característica do seu problema de pesquisa. A segunda característica do problema de pesquisa é que ele normalmente aparece na introdução do seu trabalho, seja ele
qual for o tipo do seu trabalho, seja um artigo, uma monografia, uma dissertação, tá? Um projeto. A segunda característica é ter relação com interesses sociais ou científicos, tá? Então, algo que seja relevante, tá? Então, isso aqui resume-se em ser relevante, tá? Não adianta você querer pesquisar algo que não vai agregar valor na sua área, tá certo? Outra característica, ele deve apresentar pelo menos 2 fenômenos ou 2 variáveis. Vou colocar aqui ou variáveis, e a gente vai entender o que são esses fenômenos ou essas variáveis relacionadas, tá? Então, olha só, apresentar ao menos 2 fenômenos ou 2 variáveis relacionados. E a outra característica é se esse problema pode ser verificado, tá? Então, ou seja, ele deve possuir uma solução viável, tá? Então, não adianta você criar um problema onde a solução é impossível de se achar uma solução impossível, tá? Isso vai complicar bastante aí no andamento do seu trabalho. Então, um exemplo aqui de uma solução, de um problema que não teria uma solução viável, é, por exemplo, né, como acabar com a fome no planeta, tá? Então, essa solução, ela é um pouco difícil essa questão, esse problema é um pouco complicado de você chegar a uma solução viável, tá? Então, esse não seria um exemplo de problema de pesquisa, tá? E aí, aqui, outras características devem ser claro, preciso e objetivo, tá? O problema é uma pergunta, gente, sem muita enrolação, certo? Então, essas aqui são as características do problema de pesquisa. Agora eu vou te mostrar alguns exemplos aqui de problemas de pesquisa, tá? Mas antes de eu te mostrar o que é um problema, eu vou te mostrar o que não é, tá? Então, o que normalmente não é considerado um problema de pesquisa. Vou chamar de PP, tá, gente? Problema de pesquisa aqui, vocês já ficam aí mais familiarizados, tá? Então, o que não seria, o que não é considerado um problema de pesquisa. Então, olha só, uma pergunta, né, que não seria considerado um problema de pesquisa. As empresas devem dispensar funcionários para melhor enfrentar os períodos de recessão? Então, eu vou escrever aqui, ó, as empresas devem dispensar seus funcionários para melhor enfrentar o período de recessão, que é o período que a gente está passando, né, no momento também agora. Tá? Então, olha só, deixa eu organizar aqui, gosto bem organizadinho as coisas. Olha só, essa pergunta, tá, essa formulação que lemos agora de pergunta aqui, né, ela não caracteriza um problema de pesquisa. Por quê? A gente não cabe à ciência, não cabe ao pesquisador dizer o que deve e o que não deve ser feito, certo? Então, não cabe a você dizer o que deve e o que não deve ser feito, tá? Outra coisa, não cabe a você dizer o que é bom e o que é ruim, tá? Então, por exemplo, é bom adotar jogos como técnicas didáticas? Olha, não cabe a você dizer o que é bom e o que é ruim, não cabe a você o que deve e o que não deve. Então, cabe a você apresentar argumentos baseados na ciência, né, sobre quais as melhores formas, né, quais as melhores estratégias de enfrentar um período de recessão, por exemplo, como os alunos, né, eles se desenvolvem ou como eles recebem o aprendizado, né, como é o avanço do aprendizado através da aplicação, né, através da adoção de jogos como técnicas didáticas, tá? Então, é isso que você vai apresentar. Você não vai apresentar o que é bom e o que é ruim, e você não vai apresentar o que deve e o que não deve, certo? Agora, vamos pegar aqui o exemplo, né, de cima e colocar o exemplo. Então, aqui, ó, o que seria
um problema de pesquisa, tá? Como é que eu poderia abordar o problema de pesquisa com base nesse exemplo aqui, por exemplo, aqui das empresas, né? As empresas devem dispensar seus funcionários para melhor enfrentar o período de recessão, né? Qual a formulação que eu poderia fazer aqui, ó? Quais as estratégias, tá? Então, quais as estratégias empregadas pelas empresas? Ó, quais as estratégias empregadas por empresas ou pelas empresas, né, que ultrapassaram com êxito o período de recessão? Olha aqui. Vou melhorar aqui, ó. Quais as estratégias empregadas por empresas que ultrapassaram com êxito o período de recessão? Esse seria um tipo de formulação de problema de pesquisa, né? Que está dentro aqui das características que a gente abordou. Ó, dentro dessa formulação, desse problema, seria possível a gente identificar quais as estratégias, né, que essas empresas X, Y, Z desenvolveram com relação a seu quadro de pessoal durante o período de recessão. Então, se houve redução ou não houve redução do quadro, tá? Então, se houve a redução do quadro, é uma possibilidade, é uma das estratégias. Não quer dizer que as empresas devem dispensar seus funcionários. É uma das estratégias, ela pode escolher outras, tá? Se você apresentar, né, se o seu estudo apresentou outras estratégias. Outra coisa que você pode verificar aqui quais foram as modificações no processo de produção das empresas durante esse período, né, quais foram os efeitos, certo? Então, você vai identificar aqui N respostas, tá? Então, N soluções para o seu problema de pesquisa. Vamos ver se ele está adequado com as características que a gente colocou aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu tirar do negrito. Olha só, deve ser uma pergunta, tá? Então, ó, ele está aparecendo em forma de pergunta. Tá aparecendo na introdução, isso aqui tá lá na aula de introdução, tá? Então, se você quer aprender a elaborar a sua introdução, assiste esse vídeo que eu vou colocar aqui para você aprender onde é que você vai colocar o seu problema de pesquisa. Ó, ter relação com interesses sociais ou científicos, ser relevante. Então, aqui, ó, interesse social, certo? Por quê? Quer descobrir, né, de que forma essas estratégias ajudaram essas empresas. E aí, quando você tiver essa resposta, outras empresas podem se basear no seu estudo, né, através da comprovação dessas estratégias, e aí aplicar também. Então, ele tem interesse social e científico, tá? Então, é muito relevante esse problema. Apresentar ao menos 2 fenômenos ou 2 variáveis relacionadas. Quais são os meus fenômenos aqui ou as minhas variáveis? Ó, primeira variável são estratégias empregadas por empresas, tá? E a outra variável é no período de recessão, tá? Então, eu tenho aqui 2 variáveis, tá? Então, estratégias empregadas por empresas no período de recessão. 2 fenômenos aqui, pelo menos 2, tá? O seu problema de pesquisa deve apresentar. Deve possuir uma solução viável, então a gente já viu que possui a solução viável, né? Eu falei aqui que a dispensa, a redução dos quadros de funcionários é pelo menos uma das soluções aqui, pode ser também alteração no processo produtivo, né? Modificações com fornecedores, enfim, modificações no preço, no produto final, tudo isso, tá? Estratégias de marketing, tudo isso. E aí deve ser claro, preciso e objetivo, tá? Então, esse aqui é um problema de pesquisa dentro das características que a ciência, né, que a metodologia existe, tá? E aí existe uma série de outros exemplos que você pode aplicar aí na sua área de estudo, certo? Então, por exemplo, como tal coisa se caracteriza em relação a outra coisa, seria um exemplo aqui, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Exemplos, vou subir a tela para melhorar para vocês. Então, aqui alguns exemplos, tá?
Então, você poderia estudar, né? Que diferenças existem entre tal coisa e tal coisa, tá? Então, entre a aplicação dos jogos nas técnicas didáticas e a aplicação da música, por exemplo, né? Quais são as diferenças no aprendizado que isso acontece? Outra coisa, né? Como uma coisa influencia a outra. Então, como um fenômeno, uma variável, né, um processo influencia outra coisa, como está relacionado, tá? Esse também seria um exemplo de problema de pesquisa, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Não esquece de se inscrever, né? Clique em gostei primeiro, tá? Se inscreve aqui no canal se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube. Independente da plataforma que você estiver assistindo, envie esse vídeo para outros amigos que com certeza que estão na etapa de elaboração do TCC também, com certeza eles vai ajudar bastante, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.